Olha essa revelação. O que é o vale da sombra da morte, descrito aqui no Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Se liga só. Dizem que o Vale da Sombra da Morte é um vale, né, que ficava ali muitos chacais e lobos, e para passar com as ovelhas ali era muito perigoso. Mas não é. A Bíblia sempre explica a si mesmo. Vamos lá. Aqui no livro de Jó, né, diz que um lugar chamado Sombra da Morte tem portas. Tem portas. Então não é aquele vale. Aqui Jó está orando e ele diz assim: antes que eu vá para o lugar de que não voltarei, a terra da escuridão e da sombra da morte, terra escuríssima, como a própria escuridão, terra de sombra da morte e sem ordem alguma, e onde a luz é como a escuridão. Que lugar é esse? Jó está descrevendo o mundo inferior, antes de Jesus vir à terra. Ele mesmo descreveu na parábola do rico e do Lázaro, que havia um lugar onde ficavam justos, havia um abismo no meio, e do outro lado ficava um lugar que era como um inferno. Todo aquele lugar, que é chamado por muitos outros povos como mundo inferior, ou mundo dos mortos, ou Hades, ele é descrito na Bíblia como um lugar de sombra de morte, ou vale da sombra da morte. Mas tem uma chave aqui impressionante. É que Davi, quando ele descreve que ele não teme o vale da sombra da morte, ele diz assim: porque a tua vara e o teu cajado me protegem. Como assim? Quem tem vara e cajado é pastor, que geralmente é a mesma coisa. E aí Jesus lá na frente vai dizer assim: eu sou o bom pastor, porque o bom pastor dá vida pelas ovelhas. E o apóstolo Pedro fala que quando Jesus morreu, ele desceu às partes mais baixas da terra e levou com ele aqueles que lá estavam cativos. Porque naquele lugar, no mundo inferior, ainda que você fosse justo, ficaria ali aguardando, mas não era justo o suficiente para entrar no céu, então ficava ali. Quando Jesus morreu, a sua justiça justificou aqueles que também estavam lá e ele os levou para o céu. Vamos ler agora de novo o Salmo. Esta parte é uma profecia de Jesus. Ele está dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu morra e desça no mundo inferior, eu não temerei, porque tu estás comigo, porque um dia o verdadeiro pastor, que é Jesus, que tem o cajado, vai vir me buscar e me tirar de lá.